Vamos seguir com mais informações para você. Aqui no Jornal da Manhã, a reunião do presidente Lula com o embaixador do Brasil na Argentina continua repercutindo em Brasília. Segundo fontes do governo, tanto Vieira como também Lula pediram que os países mantenham canais de diálogo e reforcem a importância da manutenção das relações bilaterais. O André Anelli tem mais informações. O presidente da República pediu ao embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para que seja mantido o canal de diálogo com a Casa Rosada, de forma a reforçar as relações bilaterais já existentes. Esses pedidos foram feitos durante um rápido encontro entre os dois no Palácio do Itamaraty. Logo depois, o embaixador também teve um encontro com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A pauta foi a cooperação judicial bilateral e a segurança na fronteira. Apesar do Brasil acompanhar a situação de foragidos do 8 de janeiro que estão na Argentina, esse assunto é considerado o tema do Supremo Tribunal Federal, o STF, e não teria entrado na pauta oficial entre o ministro e o embaixador. Aqui no Palácio do Planalto, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que Javier Milei não vai afetar na relação entre Brasil e Argentina. A conversa foi muito boa com o embaixador e nós acreditamos que é muito importante a parceria nas trocas comerciais e também na questão da energia. E a pauta Brasil-Argentina é uma pauta importante, uma pauta densa e que eu tenho certeza que vai crescer ainda mais. As parcerias são de Estado, né? O mau gosto do presidente do país vizinho, quando esteve aqui, nós não temos nada a comentar. As parcerias são de Estado. A vinda de Júlio Bitelli ao Brasil acontece num momento delicado nas relações pessoais entre os presidentes do Brasil e da Argentina. Eles mantêm uma relação nada amistosa, principalmente depois que o argentino fez duras críticas ao brasileiro durante a disputa eleitoral do ano passado. De lá para cá, Javier Milei nunca se reuniu com o presidente brasileiro. O argentino esteve aqui no país há cerca de 10 dias, mas foi para participar de uma convenção de políticos conservadores. Logo em seguida, Milei também não foi a uma reunião do Mercosul, tendo como um dos motivos justamente evitar um encontro com o chefe do Executivo do Brasil. Apesar do histórico de desavenças, o Itamaraty alega que o deslocamento do embaixador tem apenas o propósito de repassar de maneira aprofundada e pessoal os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro. O embaixador deve retornar à Argentina na semana que vem. De Brasília, André Anelli. Vamos ouvir Amanda Klein e o Cristiano Beraldo a respeito dessas relações entre Brasil e Argentina. Amanda, desde o início a gente ouve discursos no sentido de que discordamos politicamente, temos divergências ideológicas, mas nada que afete o pragmatismo, nada que afete a diplomacia. Mas agora há pouco mostramos uma reportagem da preocupação de empresários com a viabilidade e a preponderância do Mercosul. Alckmin disse na reportagem agora há pouco que se trata de parcerias de Estado e não de governo, mas a partir do momento que Milei não participa do encontro de cúpula do Mercosul, essas bases de pragmatismo, de diplomacia não ficam ameaçadas? Queria te ouvir sobre isso. Lívia, eu acho que tem uma preocupação muito concreta dos empresários, que é a seguinte: as exportações brasileiras para a Argentina caíram muito nos últimos meses, mas também caíram as exportações de outros países para a Argentina. E a razão de fundo é basicamente que a economia passa por uma série de mudanças e reviravoltas instituídas pelo atual governo de Javier Milei. E isso deve provocar uma recessão brutal. O FMI mesmo revisou a previsão de recessão da Argentina de 2,8% para 3,5% esse ano. Quer dizer, é muita coisa de queda. A inflação arrefeceu, até no último mês aumentou um pouquinho,
o governo Milei começou a fazer superávit primário, mas isso tudo a custas de cortes gigantescos nos salários, né? Não repasse da inflação para todos esses salários, e isso acaba gerando um empobrecimento e uma recessão da população. Agora, sobre as relações, o Júlio Bitelli, numa série de entrevistas ontem, deixou muito claro, que é o embaixador do Brasil na Argentina, que essa consulta ao embaixador não significa um sinal de insatisfação com o governo argentino, mas muito mais para tentar sinalizar um caminho, averiguar as possibilidades de um caminho para melhorar essa relação bilateral. E aí a reportagem já elencou uma série de eventos. O Milei teve no Brasil, não procurou por Lula, assim como teve em outros países e não procurou pelo chefe oficial. Nos Estados Unidos ele teve várias vezes, conversou com Trump, mas não com Biden, nem com ninguém do governo americano. A mesma coisa na Espanha, a mesma coisa no Brasil. E não teve no Mercosul. O Milei, ele transita muito mais por essa via ideológica e menos pela do pragmatismo quando o assunto são relações internacionais. Pois é, a própria manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin demonstra essa diplomacia de quinta série que o Brasil vive hoje. O vice-presidente tentando consertar ali a relação pragmática, comercial com a Argentina, tem que fazer o comentário. Olha, nós não temos nada a ver com o mau gosto do presidente argentino quando ele veio ao Brasil, só porque o presidente argentino foi ao Brasil participar de um evento conservador em Santa Catarina. Só que nessa relação, quem está fraco é o Brasil, não é a Argentina. A Argentina passa, sim, pelos efeitos colaterais de um remédio duro para corrigir um problema que foi criado pelos governos de esquerda que jogaram a economia argentina no lixo. E agora o remédio tem efeitos colaterais, mas lá na frente a Argentina sairá forte. E o Brasil, com essa dimensão continental, com mais de 200 milhões de habitantes, que deveria ter uma economia vibrante, bombando, crescendo. Não, a gente fica aqui de pires na mão, porque toda a estratégia que existe para atrair investimentos do governo, que está gastando aí dezenas de milhões de reais a cada viagem internacional que o presidente da República faz, não está produzindo efeito. E aí nós temos a questão da reunião do Mercosul. O que Milei ia fazer lá? Chancelar a entrada da Bolívia, um país que acabou de sofrer uma tentativa de golpe de Estado e que o governo brasileiro sequer questionou qual era o propósito do presidente diante daquilo? Ora, faça-me um favor.